Pronto, já foi. Gente, estamos aqui no Museu do Sertão, em Monte Santo, cidade fundada no século XVIII por Apolônio de Todi, era frei capuchinho vindo da Itália. E aqui estou no Museu do Sertão pela segunda vez. Meu livro Sertão Virou Mais está aqui, que eu falo sobre a Guerra de Canudos, onde há participação também de acervos daqui do museu e o nome do Museu do Sertão. Aqui estamos, né, com o seu José, é cordelista, é um pesquisador também. E nós vamos falar um pouco sobre essa sala aqui. Isso aqui é um moedor de carne, não é? É um moinho, um moedor de carne, café. Eles utilizavam muito, isso está mais de 80 anos atrás. Na época das fazendas, na época da moagem do café, na época da cafeicultura forte no Brasil, na verdade, no período imperial se usou com certeza, não foi? E esses balaios? Isso aqui nós temos feito de bromélias, conhecido aqui no sertão como caçoar. Bromélias. Colocava numa cangalha ao lado para usar, carregar, transportar o milho, outros produtos, a mandioca, a raiz da mandioca, chamado caçoar aqui. A cangalha é o lombo do burro, né? Do jumento. Né? No livro Os Sertões, Euclides fala das bromélias, viu, gente? Típico do sertão. Aqui, a vista de Monte Santo. Aqui é a imagem de Monte Santo antiga, não é? Monte Santo antiga. Ela, na verdade, tem toda uma extensão aqui. Aqui também, Monte Santo. Aqui é o Museu do Sertão? Não, o Hospital Monsenhor Berém. Hospital. Aqui é uma fotografia de 1984. Como era Monte Santo, Colégio Mais Antigo, Escola Padre Roma. E Praça Monsenhor Judicé Salgado, o professor primário. Então aqui nós temos a Praça Professor Salgado, Praça Monsenhor Berém, Igreja Matriz, que é de 1900, concluída em 1940, ampliada em 17. Lá tem uma foto do Hospital Monsenhor Berém. Também a fotografia aérea tirada em 1984, há 40 anos atrás. O Monsenhor Berém, ele era um frei. Ele era padre ou era frei? Era o Monsenhor, e padre. Ele chegou em Monte Santo em 1925, vindo de Bom Jesus da Lá, foi ordenado no seminário de Aracaju e ficou por 41 anos em Monte Santo. Trabalhando aqui. Trabalhando, né? Inclusive foi importante para Monte Santo. Isso daqui é o quê? Isso aqui é uma roda usada na casa de farinha, que era todo processo artesanal, vamos dizer assim, para triturar a raiz da mandioca, usavam isso aqui, não usavam motor, muito usavam no sertão. E aqui o pilão para triturar o grão. Eu queria mostrar muito isso aqui, porque isso aqui é uma via na verdade, onde há várias capelas aqui. São 21 capelas maiores, menores e 3 maiores. Vamos mostrar bem elas aqui. Ó, aquelas bem pequenininhas, até chegar ao topo. É imenso isso aqui. Essa obra aqui foi feita pelo frei Apolônio de Todi, no século XVIII. Foi ele quem fez. Aí tem gente que diz, conselheiro fez. Não, foi feita pelo frei capuchinho Apolônio de Todi. Depois, no século XIX, praticamente 100 anos depois, conselheiro esteve aqui em Monte Santo e ele reformou essas capelas. É um trajeto enorme, gente. Ele reformou e ele fez os muros. Porque já havia o caminho que o pessoal muito católico sobe, paga promessa, aquela coisa toda, e não tinha os muros. Mas os muros é que o conselheiro construiu. Ele construiu os muros e ele reformou as capelas. Capelas essas construídas pelo frei Apolônio de Todi. E essa obra que o conselheiro fez de reforma foi praticamente 100 anos depois, quando ele esteve aqui em Monte Santo. Não é? Bom, aqui nós temos a fotografia de 1984, Serra da Santa Cruz, Serra do Coração. O trajeto desse caminho é de quase 3 km, né? 2.800 metros
24 capelas. As capelas foram construídas no final do século XVIII, por volta de 1786, até 1799, quando trouxeram as imagens. Então, o caminho aqui foram feitos por escravos do Francisco da Costa Torres e José Antônio de Almeida, que eram os moradores encarregados do trabalho. Energia elétrica só chegou em 1979. Energia 50 anos atrás, em 1974, era movida a gerador chamado motor aqui na Luiz de Castro. Então. E por que importância? Nós temos aqui a festa de Todos os Santos, foi criada pelo Francisco de Paula Belém de César, em 31 de outubro de 1934. E fez o quê? Então, completou no dia 31 de outubro 90 anos, que atrai muitos romeiros. É verdade. Nós temos a festa profana e sagrada. Sagrado, religiosidade, profano com a festa. Então, qual a importância que temos também na festa ali da Páscoa, sexta-feira da Paixão, nós temos também muitos romeiros vindo para a Santa Cruz. É um trabalho de liturgia católica e realmente essa obra foi feita usando mão de obra escrava e mão de obra de fiéis, na época quando ela foi feita no século XVIII. Com o conselheiro, aí a obra já foi feita com ele e os conselheiristas, né? Aquela assinatura que havia de conselheiro para os trabalhos. Isso daqui é uma cangalha, não é? Cangalha para ser utilizado no transporte de caçoar do jumento, cangalha muito grande. O que é caçoar? Caçoar é aquele cesto lá que nós Os cestos. temos cesto, temos caçoar. Aqui temos os cruzeiros, a parte de cerâmica, e esse aqui é Isso. De barro para deixar a água fresquinha. Aqui nós temos a parte Os de candeeiro. Tudo muito bem nordestino. Este é um chamado de guarda-louça que colocava alguns perfumes. Temos pote, alibé, lá embaixo. Isso tudo me lembra a minha época em Feira de Santana. Na época que não tinha água encanada ainda, a gente bebia água de pote. Tirava da fonte e colocava no pote. Podia estar o calorzão que fosse, a água estava fresquinha aqui, né? Aqui é uma maquete, alguns cestos aqui também. Cesto, balaio, maquete. Tudo feito de plantas vegetais, né? É, bromélia. Aqui nós temos... Bromélia também. É uma planta típica do sertão, viu, gente? A bromélia. Chamado de cipó, né? Que dá aqui conhecido no sertão. Euclides fala muito no sertão das bromélias. Isso é uma carranca. Carranca. Tem muito no alto do Rio São Francisco. Né? As carrancas, bem típicas, as pessoas gostam de colocar por uma questão de misticismo. Essa maquete da igreja é de 1900, como era a igreja matriz em 1926. A igreja matriz de Era Monção. uma pequena capela, depois ela sofreu uma ampliação em 1927, em 40 foi concluída, em 41 a toda. Vamos finalizar aqui. Olha um fogão bem simples, bem antigo. De que ano é esse fogão? Olha, o fogão é a lenha, né, gente? Põe a lenha aqui, o fogo aparece aqui e as panelas de barro para cozinhar. Porque antes de se cozinhar com panela de alumínio, né, panelas modernas como tem, se cozinhava em panela de barro. O senhor sabe de que ano é esse fogão? Esse fogão tem 30 anos, né? 30 anos? É. Como foi a história do fogão? Era 3 pedras, colocava a lenha, a panela, depois foi com fogão. Feita de barro. De barro, com a chapa, até chegar nos dias de hoje. De metal. De metal. Isso. Então a panela era feita também do barro, tirava esse barro feito, as grosseiras, e fabricava panela de barro quando cozinhava a comida. Se cozinhou muito foi em fogão de barro. Agora, nesse caso aqui, essa é de metal. Então, ela já é um trabalho mais recente. É a mãe dos fogões agora, né? Que hoje nós temos também de metal, porém maiores, mais modernos, e temos hoje até elétricos. Algo que começou na lenha. Mas eu agradeço, seu José, muito prazer. Estar aqui no Museu do Sertão. Exato. O nosso acervo. Eu agradeço. Aliás, aqui é uma casa de 122
122 anos. 122 anos do Museu do Foi Sertão. construído, sobrado e pertenceu a Galdino, André Silva e Dona Amélia. Então, o Museu do Sertão existe já há 42 anos, fundado em 1º de novembro de 1982. No governo de Antônio Carlos Magalhães, não Era o foi? governador e o prefeito era Antônio Cordeiro de Andrade, conhecido como Toca. Pronto. Obrigada, um abração para todo mundo.